Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Nós vamos continuar a nossa trajetória. Nós estamos na exposição do livro de Esdras, da Babilônia para Jerusalém. A última vez nós terminamos o capítulo de número 3. Eu quero convidá-los então a abrir a palavra do Senhor no capítulo 4. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Mesmo assentados, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor, que assim nos diz: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhe disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhe responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos nessa noite reunidos como Igreja do Senhor e estamos, ó Deus, diante da Tua palavra que acabamos de ler. Nós queremos rogar, então, da parte do Senhor, a ação poderosa do Espírito Santo, ó Deus. Ilumina a nossa mente, abre o nosso entendimento e o nosso coração. Aplica, ó Deus, a Tua palavra nessa noite, ó Deus, em nosso coração. Transforma as nossas vidas e nos santifique, ó Deus, para Ti mesmo. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Meus irmãos, há um livro escrito por D.A. Carson, chamado A Intolerância da Tolerância. E ele diz ali na sua introdução que a alegada superioridade moral da nova tolerância não se sustenta, porque se não há verdade absoluta, também não existe mal absoluto e o discernimento moral se desestrutura. Então ele começa a falar a respeito desse modelo que nós temos hoje no mundo, que parece muito moderno, mas nós vamos perceber que isso é uma forma de rebeldia do ser humano desde o início. A palavra de Deus já nos mostra isso, como nós veremos adiante. E assim ele fala a respeito da tolerância e até o significado dessa palavra também mudou, o conceito mudou, né, da palavra para que pudesse se adequar ao nosso tempo. Ou seja, tolerância hoje significa respeitar o direito dos outros, adotarem diferentes crenças e pontos de vista. Essa seria a tolerância. Hoje, a tolerância, ela diz respeito a tudo aquilo que o mundo ele diz que deve ser o correto, ou seja, que todas as coisas são verdadeiras, todas as verdades, na verdade, são verdades, né? Que é aquilo que as pessoas querem dizer, e a verdade se tornou até particular. A minha verdade, a sua verdade, não importa. Esse é o nosso mundo, mas isso não tem nada de moderno, porque a palavra de Deus vai nos mostrar que essa é uma das formas de rebeldia do homem contra Deus. E é interessante que ele cita numa parte desse livro, falando a respeito do número crescente de muçulmanos na Inglaterra, e isso se juntou em uma cidade chamada Dudley, e ali o vereador, o prefeito da cidade, ele resolveu proibir algumas coisas porque, segundo ele, poderia ofender os muçulmanos que estavam, a partir de agora, morando naquele lugar. Essa cidade ela tinha uma vocação para a criação de porcos, né? Então, esse era o meio econômico maior ali daquela cidade. Mas, a partir daquele momento, sob um decreto, o prefeito disse que não teria mais
a gente teria que esconder os porcos para que não pudesse, de alguma maneira, insultar os muçulmanos. E assim, todo o calendário com porco, porquinho de porcelana, aliviadores de estresse, porque eles tinham uns porquinhos que você apertava, dizendo que aliviava o estresse, também seriam abolidos a partir de então, para que não pudesse, de alguma maneira, ofender ali os muçulmanos. E, por último, também, aquele desenho do ursinho Puff, o leitão, ele deveria ser descartado e ninguém mais poderia vê-lo ou passar em lugar público que poderia, de alguma maneira, ofender aqueles muçulmanos. Quando Carson comenta a respeito disso, ele começa a mostrar que é interessante notar como as pessoas elas determinam aquilo que seria, de alguma maneira, ofensivo ao outro e que as outras pessoas, aqueles que gostavam de porcos ou de criar porcos, agora eles não têm mais o direito de poder falar a respeito disso. Nós vivemos num mundo assim. É interessante que essa tolerância se transforma agora contra todos aqueles que têm alguma posição firme. Qualquer posição que seja firme, hoje em dia, ela já não é tão bem vista assim. Nós chegamos nessa história até aqui, essa história antiga aqui do povo de Deus, e nós temos algumas lições nesse texto, lições difíceis para a nossa vida e que se aplicam na nossa vida. Por mais que a gente olhe para o tempo aqui e fale, não, mas esse é um tempo antigo, no Antigo Testamento, uma história antiga que não se aplica no nosso tempo. E é comum hoje as pessoas falarem, nós estamos vivendo no tempo da graça e não da lei, isso é uma mentira. Isso não condiz com aquilo que a palavra de Deus nos mostra. E assim nós chegamos nesse texto, depois do povo de Deus voltar ali da Babilônia, depois da profecia se cumprir, 70 anos eles voltam e agora estão construindo a casa do Senhor. É digno de nota a gente lembrar que a construção da casa do Senhor era muito mais do que um edifício. Isso aqui dizia respeito à identidade desse povo separado por Deus, que um dia prometeu que o Deus, esse Deus da aliança, seria o seu Deus e eles seriam o seu povo. E essa aliança foi feita desde o início. Então, o templo que era construído, ele não era apenas uma construção. Ele tinha uma característica muito maior, um significado maior do que apenas uma construção ali de alvenaria naquele lugar. Isso tudo dizia respeito à centralidade da adoração desse povo que adorava ao único Deus. Nós chegamos então no texto e nós temos algumas marcas interessantes aqui. Primeiro, nós lembramos que os alicerces tinham sido lançados. Os irmãos lembram que nós vimos que quando lançou os alicerces, aqueles que voltaram e que conheciam o antigo templo, o templo de Salomão, choraram. Uns choraram de alegria, outros choraram de tristeza, porque viram que seria muito mais pobre do que o templo de Salomão. E aqui nós chegamos no texto, no capítulo 4. A outra coisa que, se você quiser circular na sua Bíblia, esses são os textos que nós temos diferentes aqui da língua original, que é no todo aqui da palavra de Deus, quase o todo, no hebraico o Antigo Testamento, no grego todo o Novo Testamento. Nós temos a partir do verso 8 até o capítulo 6, verso 18, ele é todo escrito em aramaico, é uma das poucas partes na palavra de Deus que é escrito numa terceira língua. Também, nós saltamos um bom número de anos aqui. Quando nós chegamos, e por isso que nós cortamos o nosso texto no verso de número 5, porque do verso 5 até o verso 6 nós temos um espaço de tempo de 35 anos. Tá? Do verso 5 para o verso 6, nós temos um espaço de 35 anos, porque o texto nos diz que eles agora mandam uma carta e o texto está dizendo que é no reinado de Xerxes, que sucederia Dario. A sequência foi Ciro, Cambises, Dario e Xerxes. Tá? Esse Xerxes, o reinado de Xerxes, é o mesmo Assuero que você vai ver no relato do livro de Esther. E aqui ele é chamado de Xerxes, só para a gente se situar aqui na história. Então nós estamos diante agora do desafio de um povo para construir o templo e construir diante de perseguições. Mas a palavra de Deus nos diz que quando eles voltam a essa terra não estava vazia.
Essa terra tinha povos que estavam habitando ali. E a partir de agora eles começam a enfrentar a oposição. Mas isso está exatamente de acordo com aquilo que é toda a revelação, a história da redenção, que a palavra de Deus nos mostra que sempre vai ter os inimigos na história da redenção, sempre vai se levantar. Desde o capítulo 3 de Gênesis, que nos fala a respeito disso, a gente chega até Mateus capítulo 16, quando Jesus fala, olha, lá em Cesareia de Filipe, que ele edificaria a sua igreja à vista no mundo e no mundo. E as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Tudo isso a palavra de Deus nos mostra que uma das características da igreja do Senhor, do povo do Senhor, é que eles sempre vão ser perseguidos, serão perseguidos por toda a história, mas há uma promessa final que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E isso sempre vai acontecer. Mas uma das estratégias aqui de Satanás, estratégias antigas de Satanás, é uma das coisas que ele faz. A gente vê no texto que o povo começa a desanimar de tudo aquilo que eles começam a fazer. C.S. Lewis, ele usa parte desse texto aqui, quando ele escreve aquele livro, Cartas do Coisa Ruim, né, que é a história lá de cartas de um demônio velho para um demônio aprendiz. Ele diz para o demônio aprendiz, quando ele falando, olha, mas aquela igreja ela está viva, ela está trabalhando muito em prol do inimigo. E ele diz, você já experimentou o desânimo? Né? Você já experimentou semear o desânimo no meio do povo? E é isso que acontece aqui no texto, que você vai ver, se você acompanhar comigo, lá no verso 24 do capítulo 4, aquilo que aconteceu. Diz que cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Diante de tudo isso que nós vimos até agora, eu quero falar nessa noite sobre o chamado para servir a um Deus único. Com base nesse texto e olhando para esse texto, nós temos aqui algumas lições, porque nós fomos chamados para servir a um Deus único. E a primeira coisa, se você notar no verso de número 1, nós vamos perceber que para servir a esse Deus único, ele exige ou é necessário exclusividade. É necessário exclusividade. E o texto nos mostra, ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, e os que voltaram ali do cativeiro, edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família e lhes disseram, deixai-nos edificar convosco. À primeira vista, quando nós olhamos até aqui, nós percebemos o texto e uma proposta de ajuda do povo que já existia ali no lugar. E aí o texto adiante diz que eram as pessoas daquela terra, a gente dessa terra. Também nos mostra que eles dizem para esse povo, não, nós também já estamos adorando o mesmo Deus que vocês adoram. Essas são as palavras desse povo quando chega ali diante dos líderes do povo que retorna para povoar a terra ali em Jerusalém. Mas por que? A gente se pergunta, não é uma oferta boa? A gente olha isso até nos dias de hoje, e as pessoas falam, não, é uma oferta boa. Eles estão oferecendo para ajudar a construir o templo, agora vai. Agora constrói mais rápido. Quem sabe a gente constrói um templo melhor, até maior, porque o povo já está aqui e eles vão ajudar. E a gente acha estranho, porque os líderes agora, eles dizem, não, vocês não vão construir conosco. Vocês não têm parte conosco. Não parece estranho? Não parece extremamente antipático? Traga para os dias de hoje a igreja dando respostas assim a várias situações que nos são apresentadas e falar, não, nós não vamos aceitar. Nós não aceitaremos isso. É extremamente antipático e politicamente incorreto hoje fazer essas coisas. Nós vivemos nesse tempo do politicamente religioso, né, correto, e nós temos que, de certa maneira, conviver com isso, mas a palavra de Deus nos mostra que é completamente diferente, porque se você quer servir um Deus único, ele exige exclusividade. E nós vamos mostrar por quê. Por favor, mantenha o seu texto aberto de Esdras, coloque aí um dedo aí no seu texto e caminhe comigo lá para o 2º livro dos Reis, no capítulo 17. E nós vamos saber por que agora os líderes de Israel não aceitam a ajuda desse povo. Capítulo 17 do livro de 2º Reis, no verso 24.
lembra que eles dizem que eles estavam na terra por ordem de Esar-Hadon. E aí o segundo livro do Reis nos diz assim: o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e os fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Isso está sendo relatado 150 anos antes daquilo que aconteceu no texto que nós acabamos de ler em Esdras. Então o texto nos diz: a princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria: agentes que transportasse e fizesse habitar na cidade de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio deles, os quais matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes, que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinavam como deveriam temer o Senhor. Olha a continuação do texto. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais ofereciam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam o Senhor e, ao mesmo tempo, serviam seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre os quais tinham sido transportados. Todas as vezes que você lê nesse texto, de 2 Reis, o texto diz que foi mandado para lá um levita para ensinar que eles servissem. E aí nós vamos ver essa palavra sendo repetida no texto, que eles serviam ao Deus, e está ali, Yahvé, o texto diz, ao Senhor. Quando você viu em letra maiúscula, o texto original é esse, Yahvé. Eles estão querendo dizer que eles serviam a esse Deus da aliança que sempre exigiu exclusividade e serviam também os seus próprios deuses. Mas se você notar a palavra servir no texto, ela tem uma conotação não é de adoração, mas é de aprender os rituais. Aprender os rituais. E aqui nós começamos a aprender algo também para a nossa vida. Você pode muito bem aprender os rituais, continuar fazendo aquilo que você acha que deve fazer e achar que você está adorando o Deus verdadeiro. Só que Deus abomina isso. Vocês perceberam no texto que também chega ao ponto dos sefarvitas, que diziam que serviam ao Deus da aliança, eles queimavam os seus filhos. E isso a palavra de Deus diz que Deus abominava. A gente olha, então, a história do povo de Israel e a gente percebe porque Deus deixa que eles sejam levados cativos. Lá em Isaías nos fala a respeito do culto hipócrita do povo, que fazia apenas os rituais. Lá em Amós, a palavra de Deus nos mostra que Deus condena, ele fala, não tenho prazer nas vossas assembleias solenes. E aí ele diz, aborreço, desprezo. E aí ele diz, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, que eu não quero ouvir a melodia das tuas liras. Eram apenas os rituais, ou seja, essas pessoas aprenderam aquilo que era externo da religiosidade, mas eles não entenderam aquilo que era a ordem básica desde o início. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o seu entendimento. A palavra do Senhor sempre nos mostrou, se você de fato quer servir a esse Deus único, a palavra de Deus nos fala que ele exige exclusividade. O Evangelho não é inclusivo. Isso parece estranho hoje, né? Falar isso, falar, poxa vida, é esquisito. Ele não é inclusivo. Ele inclui o pecador quando ele se rende a Cristo Jesus, mas ele não inclui o pecado, ou as práticas,
ou de qualquer maneira, ou de qualquer forma, onde as pessoas dizem hoje não importa, o que importa é estar adorando a Deus, não importa o que se faça, o que importa é chegar, levantar as mãos diante do Senhor. Ah, Deus aceita tudo aquilo que vem do nosso coração. Se for do coração, Deus aceita. Isso é uma mentira. Rei do engano, se você está caindo nessa mentira, de achar que se levantar as mãos e fazer de todo o coração, Deus vai aceitar o seu louvor e a sua adoração. Se não for com exclusividade, Deus abomina. E aqui o povo está rejeitando, e agora nós vamos entender o porquê que o povo agora está rejeitando a ajuda daqueles que ficaram aqui. Aqui é a origem dos samaritanos, e aqui está a origem daquelas guerras que haviam na época de Jesus, quando eles tinham uma birra com os samaritanos. Eu sei que ao longo desse tempo, as guerras que eles tinham do judeu agora com o samaritano, passaram a ser apenas por uma questão racial, pela mistura que eles tinham racial, não apenas por causa dessa questão da adoração. Mas o que está acontecendo no texto agora, que Josué, Zorobabel no texto, ele rejeita tudo isso, ele fala... Ele diz aqui, lhe disseram, deixai-nos edificar convosco e buscaremos a vosso Deus. Também já lhe sacrificamos desde o dia de Esarhadon, que nos fez subir para cá. E aí o texto nos diz, nada tende conosco. Nada tende conosco. Primeira coisa que nós aprendemos na palavra do Senhor, se nós quisermos servir o Deus único e verdadeiro, lembre-se sempre disso, Ele exige exclusividade. É de todo o coração, é de todo o entendimento, é com toda a sua alma, não é parte, é todo. Mas há uma segunda coisa que nós aprendemos, se nós somos chamados para servir ao Deus único, é necessário também pureza. A gente vê que a definição de pureza, se a gente for para a química, ele diz que são moléculas iguais, bem definidas. Se juntar qualquer coisa ali, ele deixa de ser puro e passa a ser outra coisa. É aqui que a ideia também, a gente vai ver lá de Paulo, quando fala aos Gálatas, no capítulo 1, verso 6, quando ele diz que ele está admirado que eles passaram para outro evangelho. Ou seja, o povo agora daquele tempo, os cristãos, estão sendo induzidos pelos judaizantes a colocar uma coisinha a mais ali no evangelho. Que mal tem vocês voltarem à circuncisão ou praticarem a circuncisão? Aí Paulo diz aos Gálatas, vocês estão passando para outro evangelho, ou seja, não é o evangelho mais alguma coisa, é outra coisa. E nós precisamos compreender isso, ou seja, ou vivemos o evangelho pleno, genuíno, esse é o evangelho. Se você soma outras coisas e traz outras coisas para dentro disso, não é evangelho, é outra coisa. Você já viu muitas vezes acusarem, principalmente a teologia reformada, de ser muito chato com respeito à adoração, com respeito aos elementos de culto e aquilo que se faz diante de Deus, porque há um princípio, ou seja, onde a Bíblia se cala, eu também me calo, e eu não faço. E a maioria dos povos, ou a maioria dos evangélicos diz, se Deus se cala, eu faço. Eu coloco qualquer coisa que eu imaginar na presença de Deus. Tudo isso por causa do temor, e nós partimos desse princípio. Se a palavra de Deus não prescreve, portanto eu não faço, e eu não devo fazer. Porque nós temos que temer a esse Deus único, e portanto ele requer pureza da nossa parte. A continuação, quando Paulo fala aos Gálatas, ele diz que esse evangelho seja maldito. Seja maldito. E aí o texto nos mostra a respeito disso, dessa mistura, que agora é rechaçada aqui, diz que eles não queriam que eles tivessem comunhão com eles, nem na construção do templo, muito menos na adoração. Porque eles já tinham misturado tudo, mas eles dizem, nós vamos construir com vocês, nós vamos adorar, porque nós adoramos o mesmo Deus. Isso é aquilo que nós temos de moderno hoje, quando um ou outro fala para nós, fala assim, toda religião é boa. Você concorda com isso? As pessoas dizem, não, todos os caminhos levam a Deus, e você fala, é verdade? As pessoas dizem, se estão falando coisas boas, ensinando coisas boas,
está tudo certo. Não, não está tudo certo. Tudo aquilo que vem misturado com uma série de coisas, isso não é evangelho, é alguma outra coisa, mas não é evangelho. A oferta é oportuna, como eu já disse aqui, eles estavam agora já na primavera ali do seu tempo e precisando dessa ajuda para construção, e possivelmente teriam terminado o tempo, mas eles rejeitam agora essa ajuda. Também a gente pode pensar que esse é um gesto de racismo aqui por parte dos judeus, de achar que nesse tempo eles já estavam ali misturados, mas não havia essa tensão ainda. Nós temos essa tensão já na época de Jesus. Mas aqui está exatamente ligado à questão da adoração. Quando o povo de Deus volta da Babilônia e chega ali naquele lugar, os povos da terra já viviam um sincretismo. E Deus abomina isso. E é exatamente por causa disso. Nós vivemos um tempo assim. Nós temos, principalmente no nosso país, uma junção de tantas coisas. De tempos em tempos nós ouvimos falar as pessoas misturando um monte de coisa dentro ou com a roupagem de evangelho, trazendo alguns elementos até de outras religiões. E muitas vezes nós não temos medo de falar isso aí, não é adoração a Deus. Isso é qualquer outra coisa, mas Deus rejeita tudo isso. Nós vivemos num mundo semelhante. Portanto, eles estão dizendo ainda que eles sacrificavam a Deus, eles faziam todo o sacrifício ali diante de Deus. Mas tudo isso não é aceito na presença do Senhor. Você já percebeu que hoje, todas as vezes que nós vamos advogar algo que seja absoluto, se nós falamos a respeito de casamento, aos moldes daquilo que a Bíblia diz, nós somos condenados ou perseguidos ali por causa de preferência sexual. Se você fala de ofícios da igreja, daquilo que Deus determinou, a gente começa a ser atacado dizendo, olha, essa é uma igreja misógina, está atropelando o direito das mulheres. Se você começa a colocar a sua vida a partir de fundamentos da palavra de Deus ou de princípios da palavra de Deus, as pessoas vão dizer, olha, você é um fundamentalista. Você é muito radical. Isso é fora de moda hoje. Isso é completamente fora de moda. Só que as pessoas que acham que eram modernos e são modernos no nosso tempo, esses mesmos já eram naquela época. Já pensou se houvesse um jornal na época? O jornal teria uma manchete lá, olha, povo que veio da Babilônia, extremamente racista, não aceitaram a ajuda que foram oferecidas a eles. É a mesma coisa hoje. Da mesma forma, nós somos atacados. Por isso nós vamos entender que o Evangelho sempre vai ter essa característica. Chamando ou clamando por tolerância, é tolerante com tudo, exceto nós, exceto aqueles que insistem que Jesus é o único caminho. Nessa história aqui redentora, nós estamos aqui por volta do ano 536 a.C., nessa construção do templo. Mas a gente vai ver que essa ideia de algo ecumênico, de algo plural, já nasceu e já tinha nessa época. Portanto, não é moderno essa ideia. Não é moderna essa ideia. Isso tudo não é novo. Há um Conselho Mundial de Igrejas que atua, principalmente o século passado e esse século, trabalhando para que as religiões do mundo elas tirem essas características do exclusivismo, que elas abram mais o leque, que elas possam viver em amor, e dizendo, olha, tudo é apenas uma manifestação de um povo. Nós vivemos num tempo onde a psicologia vai dizer que religiosidade é um traço do ser humano. Portanto, cada um expressa da maneira que quer. Então, a ideia é o seguinte, não importa o que você expressar, importa que você era um ser religioso e que, de alguma maneira, você se conecta com alguma divindade. Isso é bom. Esse é o nosso tempo. Então, quando as pessoas veem outras, muitas vezes, adorando qualquer coisa estranha, abraçado numa árvore, beijando ou enfiando debaixo da terra, as pessoas dizem, não, respeite a religiosidade dele, porque é a maneira como ele se conecta com a divindade. Nós vivemos nesse mundo. Condenar essas coisas
se torna extremamente antipático. Mas a palavra do Senhor nos mostra que Ele não aceita mistura. Ele não aceita mistura. Vocês lembram da condenação em Apocalipse, quando fala que você não é quente nem frio, é morno, como se fosse algo misturado. Deus não aceita, Deus abomina. E diante disso, desse sincretismo que nós vivemos, principalmente no nosso país, afirmações como essa, que Jesus é o único ali por qual nós temos a salvação, onde Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, também são declarações que não cabem no nosso tempo. As pessoas vão dizer, tem vários caminhos, ou todos os caminhos levam a Deus, tudo aquilo que se faz de bom, né, Deus está vendo e Deus recompensa tudo isso. A resposta do povo agora para eles, no verso 3, nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Deus não tolera mistura. Ou se é puro, ou se serve a Deus de verdade, verdadeiramente, ou nada feito. Mas há uma terceira coisa que nós aprendemos. Se nós fomos chamados para servir ao Deus único, é necessário coragem. Nós estamos vendo no final do verso, aliás, no verso 5 do capítulo 4, o último que nós lemos, que eles alugaram conselheiros para frustrarem o seu plano. Há um ataque duplo. Eles primeiro desencorajam o povo, no verso 4. A partir de agora, eles alugam pessoas para que eles pudessem se misturar no meio do povo ali, para que eles atrapalhassem a construção da obra do Senhor. E aqui nós vamos ver que, de fato, o povo sucumbiu a isso, porque a obra do Senhor parou. Eles sucumbiram àquilo que aconteceu. Mas há algo que a gente vai aprender, que isso não é algo apenas isolado aqui na história do povo de Deus. Porque nós vamos ver que o Evangelho, ele carrega sempre essa característica. Ou seja, se nós vivemos o Evangelho genuíno, nós seremos sempre atacados. E é necessário coragem para viver o Evangelho de maneira plena, segundo aquilo que a palavra de Deus nos diz. É necessário coragem. Você não serve a esse Deus único e verdadeiro se você não tiver coragem. Porque no dia a dia, aquilo que nos é apresentado, aquilo que nós somos chamados a fazer, é exatamente a sucumbir a tudo isso diante de tantas propostas que nos são apresentadas. Nós sucumbimos a questões familiares. A nossa família te chama para algum lugar, como uma certa vez um pastor relatou que ele ficou constrangido porque ele foi chamado para fazer parte de uma celebração no terreiro de Macumba, e ele foi para não causar problema com a família. E depois, no final das contas, ele falou, olha, foi uma experiência maravilhosa na minha vida, senti Deus ali presente enquanto tocava aqueles tambores. Aí as pessoas dizem, esse pastor ele é mente aberta. Esse pastor é o pastor do nosso tempo. É esse o pastor que nós precisamos, porque ele já é mais, né, ele ama as pessoas muito mais do que uma religiosidade fechada. Engano do diabo. E aí as pessoas falam, não, é isso mesmo, nós temos que viver assim. Como que eu vou, de alguma maneira, comprar briga com meus familiares quando me chama para alguma celebração esquisita? Ou talvez se peça, olha, não me marca no Instagram. Eu vou, mas não me marca. E tantas outras coisas que nos são apresentadas e que nós estamos no dia a dia sendo bombardeados. E muitas vezes nós caímos e nós aceitamos. E não temos coragem de falar, olha, isso vai contra aquilo que eu creio. E assim nós vamos nos perdendo. E diluindo aquilo que nós sabemos que a palavra de Deus nos diz. E achando que nós estamos servindo a Deus. Sempre haverá dificuldade. Sempre haverá homens de Satanás que cumprem suas ordens em todas as épocas, em tempos passados, no presente, no futuro. Sempre vai acontecer isso. Mas há algo que nós falamos lá desde o início, é aquilo que é a promessa de Jesus, eu edifico a minha igreja no território do inimigo. Mas as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Nós sabemos que é Deus, em Cristo Jesus, que nos sustenta. Antes aqui de concluirmos nesse texto, há algo que você vai perceber, eles têm coragem,
eles estão lutando por um Deus, eles estão fazendo quase tudo correto, mas há algo que eu acho que você percebeu no texto, que o povo não fez. Alguma vez você viu um relato aqui, quando começou a perseguição, que os líderes de Israel se voltaram para Deus em oração? Não. E aí a gente viu aonde tudo isso chegou. Está faltando aqui no texto. Ou seja, diante de toda a perseguição que nós nos colocamos como igreja do Senhor, é necessário a oração na vida do povo de Deus e da igreja, pedindo diante de Deus forças para que possa superar tudo isso. É aquilo que eles não fizeram. A gente vai ver que lá na frente eles começam a fazer de maneira correta, orando e colocando diante do Senhor tudo aquilo que eles iriam fazer. Mas no texto é digno de nota que eles não fazem isso. Mas eu gostaria de concluir nessa noite. Nós falamos que o chamado para servir a Deus, ao Deus único, ele exige exclusividade, exige pureza, exige coragem. E no final somente esses serão salvos. Mas você pode se perguntar, olha, diante de tudo isso, nós estamos num texto no Antigo Testamento, e de novo falando, não, mudou, as coisas mudaram, a palavra de Deus nos fala no Novo Testamento de amor, de Deus, de Jesus, mandando amar ao próximo e tudo isso. Não é isso. E Satanás sabe muito bem disso. Eu gostaria de te lembrar algumas coisas aqui que às vezes passam batido aos nossos olhos, que Satanás está exatamente interessado nisso. Quando a palavra de Deus nos fala que Ele nos chama com exclusividade e o nosso amor deve ser genuíno somente a Ele, esse é o desejo dEle para a nossa vida. Desde o início na aliança, não era? A aliança era, eu serei o seu povo, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, exclusivo. E o povo dizia, amém. É isso que Deus quer, servi-lo de todo o coração. Não é por partes, é inteiro, é inteiro. Mas olha para aquilo que acontece na tentação, quando a palavra de Deus nos relata a tentação de Jesus. Os 3 livros sinóticos aqui, Mateus, Marcos e Lucas, eles narram o batismo de Jesus. Mas você precisa lembrar que todos esses textos eles vêm logo na sequência, onde Jesus é batizado e diz a palavra do Senhor, que veio uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado em quem me compraz, ou em quem eu tenho prazer. Único filho, meu filho amado. O texto. Deus, Criador de todas as coisas, dizendo, eu o amo. Agora, a relação vem ao contrário, de Jesus para com Deus como filho. Mas lembre-se disso, os 3 evangelhos relatam Jesus sendo batizado, e aí a voz dizendo, esse é meu filho amado, em quem me compraz. Logo a seguir, nós vamos perceber que todos os textos relatam a tentação de Jesus. Até João, que destoa, porque ele vem sendo contado de outra maneira, é João Batista dizendo, João Batista narra e ele diz assim, ele fala, olha, eu sei que esse é filho de Deus, porque ele diz, aquele a quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu de fato vi e tenho testificado, que ele é o Filho de Deus. Certo? Ouve-se uma voz, entra Satanás na história. E aí a gente vê a tentação e a dúvida agora de Satanás sendo lançada, com base lá em Mateus, a gente começa a ver a narrativa do texto, e Satanás lançando dúvida nessa relação agora que poderia haver alguma mancha. Ou seja, ele dizia, ok, Deus Pai, eu sei que o Senhor o ama de todo o coração, mas será que Ele te ama verdadeiramente? Então, se você notar, todas as propostas que Satanás faz, não é apenas aquela figura primeira. Ou seja, se você realmente tem poder, faz uma mágica aí, faz alguma coisa, transforma essas pedras em pães. Se Jesus estava sabendo que ele foi levado para o deserto pelo Espírito, ele sabia que deveria obedecer, ele não poderia fazer algo diferente. Aí Jesus responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Logo a seguir, é oferecido para que Jesus pudesse subir lá no cimo lá do monte, se atirar, e Jesus fala, olha, não tentarás o Senhor teu Deus.
está lá no Salmo. Satanás conhece Bíblia também, porque ele cita, né, o Salmo 90. Satanás conhece Bíblia. E aí ele cita parte do texto, usa parte do texto. Olha, está lá escrito, ó. Está lá escrito. Aí Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus, que está lá em Deuteronômio. E chega no final, para que a gente possa perceber o que está em jogo aqui, nós estamos falando de todo o ato de adoração, do nosso serviço ao único Deus. Olha aquilo que termina o texto. Quando o texto diz, no finalzinho do texto da tentação de Jesus, ele diz, arreda-te, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E aí me responde, é só no Antigo Testamento que Deus exige exclusividade? Jesus está agora, chega no final, e ele sabia exatamente isso. Se ele atendesse a alguma das propostas de Satanás, ele estaria dizendo, olha, Deus me ama completamente, mas eu talvez não o ame com todo o coração, com toda a força. Satanás está pondo isso em dúvida. E aí Jesus diz, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E aí Satanás se afastou, perdeu a batalha. É interessante notar também que em Lucas, como historiador, ele coloca uma genealogia ao contrário. E aí ele chega no final e ele diz, lá na genealogia, e Adão, filho de Deus. Filho de Deus. Há um contraste. Adão, filho de Deus. Mas há uma voz que disse antes, esse é meu único filho em quem comprazo. Lucas também está jogando luz a tudo isso, para mostrar exatamente o prazer de Deus no seu único filho. E aí a palavra de Deus nos mostra que Cristo Jesus, até o fim, ele amou também ao Pai com todo o seu coração. As últimas palavras de Jesus foram, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Até o fim. E é isso que o Senhor exige de nós. Olhe para Cristo Jesus, é até o fim. É até o fim. Somente a Ele darás culto de todo o coração. E por isso, ao irmos hoje para casa, nós precisamos pensar em algumas coisas e aplicar na nossa vida. Se você está aqui nessa noite e ainda não conhece verdadeiramente a Deus, está andando de um caminho para outro, buscando talvez estar próximo, uma religiosidade já te basta, e você acha, não, eu gosto de estar no meio dos crentes, eu gosto dos cânticos, da forma como eles estão ali. Isso só não basta. Isso não basta. Por isso eu te convido nessa noite a se render diante do Senhor e falar, olha, eu quero a partir de hoje servir a esse Deus único de todo o coração. Se você tem ouvido a voz do Senhor, entregue a sua vida a Ele e diga, a minha vida agora é inteiramente do Senhor. Não ande buscando solução ou alguma coisa para a sua vida para preencher o seu coração, buscando tantas coisas picadas aí, tantas religiões e tantas coisas que são apresentadas, fazendo talvez até é como se fosse uma salada de fruta aí de religiões, para que possa dar sentido à sua vida. Isso não vai dar. É somente servindo a esse Deus único e verdadeiro por meio de Cristo Jesus. Mas se você está aqui nessa noite e muitas vezes tem andado longe, esfriado a sua fé e caído nessa proposta do nosso tempo, que você viu que não é nada moderno, é antigo. Isso é rebelião contra Deus. A proposta do sincretismo é rebelião contra Deus. Isso já existe desde os tempos antigos. Então não é moderno. Se você acha que ser tolerante com tudo é moderno, não é moderno. Isso é antigo. Isso é rebelião contra Deus. E você está caindo nesse laço. Então, muitas vezes, quando nos são apresentadas tantas coisas, e por conveniência você vai a tantos lugares, celebrações religiosas estranhas, esquisitas, para que você não possa ofender alguém. Eu não posso ofender meus parentes, eu não posso ofender o pessoal do meu trabalho. Se eu falar que eu não vou, o que eles vão achar de mim? Será que não é o dia de você parar para pensar a respeito do que a palavra de Deus está dizendo?
Deus não aceita isso. Deus não aceita você dividir a sua glória com outro. Nós cantamos várias vezes, o Senhor é o único Deus. Se Ele é único, adore somente a Ele. Não caia nisso. Quando as pessoas dizem que toda religião é boa, todos os caminhos levam a Deus, isso também são propostas. Satanás soprando, olha, vai lá, tudo vai levar a Deus. Não caia nisso. Se arrependa hoje diante do Senhor e tome uma posição verdadeira diante do Senhor, de falar, eu vou servir ao Senhor com todo o coração, com toda a força, com toda a alma, e não importa o que vai acontecer comigo. É necessário isso. Se você quer servir ao único Deus, Ele exige exclusividade. Feche os seus olhos nesse instante, vamos orar.